Olá, tudo bem, minha gente? Boa tarde. Adivinha o que eu tô fazendo? Colocando o tema da nossa live aqui, aspectos textuais. Olha só, eu vou falar um negócio pra você. Deus é mais, a pessoa sem óculos não é ninguém nessa vida. Ai, pronto, publiquei. Fixar comentário. Agora sim, né? Que eu não preciso ficar olhando fixamente para a tela. Muito boa tarde a todos vocês. Já vou abrir os trabalhos. Eu estou vendo um perfil de uma pessoinha admirável, Foco Ita. Se você não conhece esse perfil, você está dando muito mole, porque até a professora segue, porque é conteúdo pertinente de verdade. Gosto de fazer indicação de perfis que tem conteúdo maneiro, conteúdo que contribui. Foco Ita, Exactando, pra galera que quer fazer MITA. Estude, como é o da Marina, gente? Eu não me lembro como que é o Insta da Marina agora. Ju, você está por aqui, meu chuchu? Que fofa você, um beijinho. Estudita, pronto, Estudita. É o Insta da Marina, que também já está um passo à frente nessa jornada, né? Vamos dizer assim. Mas quem tem experiência, o que a gente faz? A gente copia na vida, né? Procura saber qual foi o caminho que foi trilhado por esse ser humaninho aí. Olha só, professora, hoje, na live de hoje, eu separei 3 aspectos textuais. Na verdade, essa aula no estratagema, como que ela funciona? São aspectos textuais e junto aos aspectos textuais, o que a gente faz? A gente aborda também os erros mais recorrentes dos candidatos, viu? É sempre assim. E essa aula é grande, Ontem, inclusive, até por coincidência mesmo, a professora estava fechando 2 turmas ontem. E a última aula é essa aqui, aspectos textuais e erros mais comuns. E aí, o que a professora vai fazer? Eu vou direcionar essa aula, né, para a banca de vocês. Mas muito resumidamente, o que eu preferi fazer? É melhor abordar 3 conteúdos de maneira boa e plena do que eu resumir 2 horas de aula em minutos e não falar nada com nada direito. Nada que contribua, sabe? Então, olha só o que a professora trouxe para vocês. Hoje nós vamos falar de aspectos textuais que são observados por bancas militares. E aí a gente inclui IME-ITA aí como bancas militares, porque são concursos potencialmente militares, né? Não é só militar, mas por incrível que pareça, a gente tem as mesmas características dos outros concursos de FAB, Marinha, Exército e por aí vai, tá? Por que será, né? Porque a banca é banca militar. Beleza? Então vamos começar a falar do primeiro aspecto textual. E aqui, quando eu falar desse aspecto textual aqui, isso aqui é uma quebra de paradigmas. Sabe por que é uma quebra de paradigmas? Eu vou falar sobre a apresentação do texto. E eu vou dizer um negócio para vocês. A apresentação do texto é um aspecto textual muito, mas muito negligenciado pelos candidatos de concurso de vestibular, né? Que é o caso de vocês, basicamente um vestibular. Muito negligenciado. Por quê? Existe a mentalidade daquele padrão Enem. E no padrão Enem, você não é avaliado quanto à apresentação textual. Não é. A professora fala isso com conhecimento de causa, tá? Foram muitos anos. Então, a gente não avalia esse padrão de texto. Tem alguém mandando coração pra mim? Alguém muito fofo. Muito obrigada, viu? A gente não avalia a estrutura textual em relação à apresentação. Agora, pasme. No seu concurso, a primeira coisa que é avaliada quando o corretor pega a folha para corrigir, no concurso de vocês, em MITA, essa é uma das primeiras coisas que é avaliada, né? Antes de ler o texto, antes de ler as tuas ideias, o teu posicionamento, está de acordo com o texto ou não, o que a gente observa em primeiro lugar? Primeiro, a estética textual, e a gente vai falar um pouco a respeito dessa estética, dessa apresentação, e o número de linhas.
Porque veja, se você não tiver dentro do número de linhas, você já tá fora do concurso e a tua redação é descartada. Então a gente segue uma espécie de roteiro, sabe? Para não perder tempo fazendo a correção de uma redação que não tá dentro do padrão, exemplo, tá? Então existe um roteiro. Primeiro você pega, olha, vê se tem título, porque aí você já sabe que pode apenar, tendo ou não. Isso depende do critério da banca, né? Onde o título é facultativo ou não. Oi, puxa vida, aí fica difícil pronunciar one. Tudo bem, você tá mandando um coraçãozinho pra mim. E essa foto não me é estranha. Isso significa que eu me lembro de você em outras lives por aqui, viu? Seja bem-vindo, fofura da prof. Mas vamos falar sobre a apresentação textual. Como a professora disse a vocês, o teu corretor segue um roteiro antes de começar a fazer a correção da prova, tá? Observa se tem título, se o título for facultativo, isso passa batido. Se o título for obrigatório, você já é apenado na linha de largada, se o título não for bom, não for um título maneiro. Depois ele observa o número de linhas, ele vê se está de acordo com o número de linhas, número mínimo de linhas, e olha que a professora vai contar um negócio para vocês. Teu concurso fala assim, um mínimo de 20 linhas, máximo de 30 linhas. Sabe o que você vai fazer? Sabe qual é a minha orientação para vocês? Façam o máximo de linhas. Não estou dizendo que você tem que fazer 30, né? Porque, olha, pensa numa aflição. Você faz um rascunho de 30 linhas, você passa o texto inteiro naquela luta pensando assim, meu Deus, isso aqui não vai caber. Tem que manter a letra pequenininha. Então não é isso. No teu rascunho, faça um rascunho de 28 linhas. Na hora de passar a limpo, você faz 30 linhas, tá? Então, por que é importante você fazer até o final? A professora está falando isso. Vai por mim. Para quem sabe fazer uma boa dissertação, um texto consistente, uma argumentação boa, com um bom nível de informatividade, né, atrelado à argumentação, 30 linhas é pouco. Uma folha é pequena. Quando você entende a dinâmica de uma dissertação, em que você faz uma afirmação e você traz uma justificativa, um desdobramento, quando o aluno entende a dinâmica de uma dissertação, 30 linhas se torna pouco. Porque o parágrafo de desenvolvimento passa a ter 9 linhas. Aí o aluno quer que o parágrafo de desenvolvimento tenha 10 linhas. Calma, pé no freio, porque também não é assim, né? Então, quando a gente pega uma redação que tem um número mínimo de linhas, tem 25 linhas, que não é o mínimo, né? Tem 25 linhas, a gente já olha meio torto, tipo assim, em sua plenitude, esse aluno aqui não sacou totalmente a ideia de fazer uma dissertação. Porque, gente, nunca acaba, só acaba quando termina. Nunca acaba o que dizer, você sempre tem mais o que dizer, né? Inclusive na live de ontem, que também foi direcionada para a banca de vocês, a professora fez até uma analogia que eu costumo falar bastante para os meus alunos da velhinha do cabelo roxo, né? Se tiver aluno meu aqui ou alguém que esteve ontem aqui na live, vai saber do que eu tô falando, a velhinha do cabelo roxo. Essa é a dissertação. Quando você entende, sempre cabe mais um acessório, mais uma informação, 30 linhas é pouco. Então o teu corretor pega uma redação de 25 linhas, bate o olho e fala assim, não, em termos de informatividade, a argumentação nem tanto, mas às vezes em termos de informatividade faltou alguma coisa, pecou pela falta, sabe? Então assim, é queima-filme total. Olha, eu tenho 34 anos, eu não sei como que vocês falam isso, mas eu falo assim, queima-filme, sabe? Te queimou com o corretor porque você fez menos linhas, sabe? A gente já pega o olho, ainda tá salva a live de ontem, tá estudita, está sim, tá aqui no perfil. É a última postagem, na verdade, tá bom? Bem pertinente. É sobre... Calma, que a professora vai lembrar. Tem a ver com texto motivador. Eu já dei 3 aulas depois da live de ontem. A professora tá meio fora da caixa, né? Gente, como que eu não lembro qual foi a live de ontem? Pai amado. Foi alguma coisa específica pra banca de vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Mas... enquanto eu estou folheando aqui o meu caderno para dar essa informação a respeito da live de ontem para o colega de vocês, eu já sei o que eu fiz. Eu peguei o texto de vocês do ano passado, que era sobre liberdade, que liberdade nos resta no século XXI. Lembra desse tema do ano passado? E a professora fez uma live sobre como elaborar uma introdução consistente, tá? Pronto. Salvo o meu caderno, que a memória da professora já viu, né? Não sei nem o que eu almocei. Tá desse jeito. Por isso que tem tudo anotado.
Mas olha só, em termos de estrutura, primeiro, a gente vai falar da apresentação do texto. Então, você preencher o número de linhas tem a ver com a apresentação textual. Agora, por que eu disse que a apresentação do texto, essa aula costuma desconstruir, né? Essa palavra tá na moda agora, né? Desconstruir pensamentos e paradigmas. Por quê? O candidato vai para uma prova achando que a letra dele é a pior letra da face da terra. Fala assim, nossa, mas a minha letra é horrorosa. Então, veja, a tua banca não busca uma letra tipo caligrafia, sabe? Não é isso que a tua banca quer, não é isso que ela pede. Ela só quer uma letra que seja legível e que num todo, sabe? Assim, pegando o texto para dar uma olhada, aquela folha, não seja algo desagradável, né? Com aquele monte de rabisco. E aí entra a questão da rasura também. Então, em termos de letra, se você não tem uma letra bonita, essa não precisa ser a sua preocupação. Você precisa se preocupar em ter uma letra legível. É isso, legível e uniforme. Quando eu falo uniforme, eu falo em relação a tamanho, né? As maiúsculas bem definidas e as minúsculas bem definidas. Quer ver um mito? Sabe aquela letra redondinha que, óbvio, não é a minha, né? Minha letra nem é cursiva, minha letra é letra de forma. Mas sabe aquela letra linda, daquele caderno que você pega e fala assim, nossa, eu fazendo uma letra dessa só nascendo de novo, eu na vida, né? Às vezes esse tipo de letra extremamente desenhada e redondinha pode causar uma confusão para o corretor. Eu já peguei letra de aluno que eu não sabia quando que era o B e quando que era um V. Ou quando era uma letra P e quando era uma outra letra que, sei lá, não me lembro, tô dando exemplo, né? E letra bonita, muito bem desenhadinha. Então, o que você precisa fazer, tendo letra bonita ou tendo letra que não é considerada padrão de referência, o que você precisa saber é se existe alguma letra que você faz na tua caligrafia que prejudica a leitura. Como que a gente define se a letra é boa ou não, se a leitura é fluida? Como que você vai descobrir se a tua letra é boa? Primeiro, se o teu professor sinalizar para você, acredite e pergunte a ele mais especificamente. Tem alguma letra específica que atrapalha a leitura, que causa esse truncamento na leitura? E outra coisa, esse recurso todo mundo tem. Escreva um texto e peça para uma pessoa da sua casa, uma pessoa próxima a você fazer a leitura, né? Você pode fazer a leitura em voz alta, por favor? Por quê? Olha só o que você vai observar. Em determinadas palavras, se a pessoa parar a leitura, se a pessoa pausar a leitura, significa que a gente tem um problema específico naquela palavra. Se isso acontecer de forma mais recorrente, você vai observar se é um padrão, se é um problema com palavras que têm a letra T, palavras com a letra B, P de pato e por aí vai. E olha só, para bancas que avaliam a estrutura, a apresentação do texto, que é o caso da banca de vocês, tanto o IME quanto o ITA, para bancas que têm esse critério de avaliação, a letra é muito importante. O corretor não fica de jeito nenhum insistindo naquela palavra, tentando entender o que está escrito, ele considera como uma palavra agramatical, que não está de acordo com o vocabulário da língua portuguesa, o léxico da língua portuguesa, ortografia oficial, não sei de que forma que a tua banca sinalizaria isso. Passa adiante e joga a culpa no teu colo. Fala assim, ó, você que deveria ter feito a caligrafia melhor. É desse jeito. Por isso que a gente começa com 10 e vai perdendo, vai perdendo. A gente não vai ganhando, né? A redação é assim. Você começa com 10 e a banca vai perder, vai tirando. Então, em tempo, essa informação chegou para você, porque dá tempo de você fazer isso. Pedir para uma pessoa qualquer fazer uma leitura e você observar se existe uma leitura. Mas vai pedir alguém para fazer uma leitura fluida. Também não é alguém que tem dificuldade de leitura. Né? Tem que ser uma pessoa, né, que tem contato com livros, que gosta de ler, que sabe respeitar vírgulas, pausas, porque senão a pessoa não vai ler o texto direito, você vai ficar desesperada achando que é a tua letra, e na verdade é a pessoa que não sabe ler mesmo. Isso existe, tá? Então, ó, a professora já falou de letra, eu vou emendar na parte da rasura. Rasura é um tabu, fala pra mim. É tipo um terrorismo psicológico que os professores fazem, né? Não pode rasurar o texto de jeito nenhum. Mentira! Caô, para. O rascunho, ele tá aí para isso, né? Para você fazer o seu texto ali, ok, ali você rasura loucamente, ok. Quando você vai passar o teu texto a limpo, aí o recado é o seguinte para vocês, não pode rasurar de jeito nenhum. Pode sim. Agora, existem métodos de rasura em que você não vai ser apenado.
E nem vai prejudicar a apresentação do teu texto, porque geralmente, pensa no ódio, você passando uma redação a limpo para a folha oficial, de repente você erra uma palavra, pensa na raiva, né? O aluno na raiva faz logo o desenho do fio do telefone, né? Que hoje em dia não existe telefone, mas assim, quando eu era criança era assim, tipo uma correntinha assim, tudo redondinho. Gente, para apresentação textual isso é péssimo. O teu corretor pega o seu texto, a primeira coisa que ele vê é aquele fio de telefone todo embolado, parece um cordão emaranhado. É péssimo. Então você sujou o teu texto com a rasura. A apresentação textual foi comprometida esteticamente por causa da rasura. Então, professora, como eu devo fazer essa rasura para não ser apenada? Eu preciso sinalizar duas coisas para você. A primeira coisa é em relação à quantidade de rasuras. Quando a professora diz que você pode rasurar a sua folha oficial, eu estou dizendo que você pode fazer uma rasura aqui, outra rasura ali. Sei lá, 3 palavras ao longo do texto, 4 palavras no máximo. Eu disse palavras. Não é escrever uma linha inteira e perceber que você, sei lá, emendou uma parte com a outra, fez coisa errada e rasurar uma linha inteira. Não é isso, porque senão você vai ser apenado. Agora, se você tem rasuras esporádicas ao longo do teu texto, uma rasura aqui e outra rasura ali, problema nenhum, você não vai ser apenado nesse sentido, não vai haver desconto de nota nenhum, acredita no que a professora está falando, não vai haver. Como eu rasuro um texto corretamente, professora? Você vai simplesmente controlar a sua raiva e fazer um traço simples na horizontal em cima da palavra. Percebeu? Não é um traço assim, ó, para ficar aquela marca de caneta. Não é isso. Você vai fazer um traço na horizontal em cima da palavra que você rasurou. Só isso. Ah, professora, mas eu errei uma letra só. Eu errei uma letra, era para escrever T, eu escrevi D, exemplo. O que eu faço? Eu vou te dizer o que você não faz primeiro. Primeira coisa que você não deve fazer é aquele tipo de rasura que a gente chama de rasura sobrescrita, que é o que a gente mais faz. Na hora da prova nem tanto, né? Mas o que a gente mais costuma fazer é a rasura sobrescrita. Você passa por cima, né? Errou a letra, você passa por cima, você sobrescreve e fica um horror. Fica um borrão que muitas vezes o teu corretor não consegue saber qual foi a letra corrigida, qual foi a letra que você colocou por cima, qual foi a letra que estava por baixo e foi corrigida. Então, o que você faz nesse caso? Mesmo que você não tenha errado uma palavra inteira, o que você deve fazer é corrigir a palavra inteira. Se você estiver passando a limpo lá no seu, na folha oficial, você está passando a limpo e tal, errei, dá um traço e continua mais à frente. Né? Dá um traço e repete a palavra à frente, a palavra correta, com a letra correta, a palavra correta. Agora, o que eu faço, professora, se eu estiver com o texto prontinho, já passei meu texto a limpo para a folha oficial, tá tudo ok, mas aquela última leitura que a gente faz antes de entregar a prova, né? Tá fazendo aquela leitura na redação, tá fazendo a leitura da folha oficial, não acredito. Errei essa palavra aqui. O que você vai fazer? Você vai dar um traço e escrever acima. Já que a tua linha ao lado está ocupada, porque o texto está todo pronto, todo escrito à caneta, você vai fazer um risco e vai escrever na parte logo acima da palavra, dentro do espaço da linha. Vai escrever aqui, ó, no final, na parte de cima, antes de entrar outra linha. Tá entendendo? Não tem muito mistério. Ah, professora, esqueci uma palavra, esqueci o D. Uma contração. O dá, uma contração. Agora sim. O que você vai fazer? Vai fazer aquele Vzinho, sabe aquele Vzinho que a gente faz entre as palavras? Quem nunca, né, gente? Você esquece uma palavrinha, você faz um Vzinho e coloca a palavra, só não deixa faltar. Porque olha só o que a professora vai dar para vocês a respeito de dica em relação à rasura. O que vale mais a pena? Você correr o risco de ser apenado, rasurando, ou você não rasurar e deixar o erro, porque se o erro tiver ali, um erro de português, uma palavra faltando, você vai ser apenado com certeza. Então a gente aposta no benefício da dúvida, em que a banca vai ser bem benevolente em relação à rasura que você fez, porque é discreta e vai considerar o texto limpo ainda assim, tá?
Deixa eu ver, Estudita tá falando comigo. Eu não consigo fazer um rascunho porque eu perco muito tempo. Deixa a prof falar uma coisa importante pra você a respeito disso. A live vai ficar salva? Não consigo. Vai, Jéssica, vai sim. A live de ontem tá salva também e é pra tua banca. Como construir uma introdução consistente, tá? Vai ficar salva, meu amor. Então, deixa a prof te falar a respeito disso que você tá falando. Eu perco muito tempo fazendo rascunho. Olha só. Eu acho que eu posso me referir à área de exatas, né? Porque vocês em ITA são da área de exatas, em sua maioria, né? Eu acho que sim, né? Porque senão faria faculdade de letras, por exemplo. Mas redação é como qualquer outra disciplina. Se você for fazer uma conta de matemática e você não tiver treino o suficiente, caramba, aquilo vai te dar um trabalho miserável, sabe? Você vai ter que ir e vir. Pensa nessas contas grandes aí da prova de vocês, que vocês levam 30, 40 minutos para fazer uma conta. Deus, bate na madeira, professora, sabe? Mas redação também é treino. Redação também é treino. E eu vou falar uma coisa para você mais importante ainda. Você treina com o rascunho, você faz o seu rascunho, você vai levar um tempão fazendo rascunho. Isso é comum quando você começa o treino de redação. Eu tenho alunos, e não são poucos, Os depoimentos no final do curso é assim: nossa, professora, eu levava o dia inteiro para fazer uma redação. E hoje em dia eu levo 2 horas para fazer uma redação. E aí 2 horas ainda é coisa pra caramba, confere. Mas depois que você sabe o caminho das pedras, você está treinado, você tem a parte teórica. Depois que você está seguro e sabe o que fazer, a gente começa a trabalhar para abaixar o teu tempo de prova de redação. Entende? Então a professora te dá dicas em relação a isso. A primeira coisa que você deve fazer é não se preocupar com o cronômetro. Não nesse momento. Depois que você atingir uma nota 8.8, aí sim você começa a se preocupar com o cronômetro. A cada semana você tenta abaixar 10 minutos da tua redação, da tua prova. Agora, o rascunho, numa prova com um nível de dificuldade como o seu, ele pode ser o divisor de águas para você. Porque é o rascunho que te dá essa segurança de passar para a folha aquilo que está na cabeça. Se você vai direto para a folha oficial e não tem esse hábito de fazer o rascunho, é perigoso, porque às vezes a redação nem sai tão boa, por medo de colocar na folha, de colocar no papel e já era, só tem aquela folha oficial. Confere? Então, redação é treino. Qual a dica que a professora dá? Faça a redação, faça o rascunho no tempo que for preciso e depois você vai trabalhando para abaixar esse tempo de prova, né? Lá na frente, quando estiver mais pertinho da tua prova, se estiver seguro, você abaixa esse tempo, viu? Mas o rascunho é necessário. Eu vou te dizer, o rascunho é tão necessário em termos de qualidade de texto. Não é que o texto vai sair horroroso se for feito direto na folha oficial. Não é isso, mas ele não vai sair horroroso, mas se você fizer um rascunho e depois passar para a folha oficial, o texto da folha oficial vai sair muito melhor, né? E é isso que a gente quer. A professora disserta. Eu tenho o hábito de dissertar para saber se eu tô pegando pesado, se eu tô pegando leve demais com os meus alunos. Eu gosto de controlar meu tempo de produção de texto também. E eu faço rascunho e texto oficial. Por isso que a professora está cobrando isso nesse sentido para você, e tô te dando essa dica. Porque sim, é muito importante, tá bom? Tá ouvindo isso de uma professora que disserta. Não é uma professora que tá falando da boca para fora, sabe? Só pedindo que, o rascunho é importante. Eu sei que é. E você vai trabalhar esse tempo. Você tem tempo até a próxima prova, né? Até novembro, que é a próxima prova, eu creio. Então tem tempinho para você trabalhar isso, viu? Agora, por fim, em relação à apresentação textual, a professora falou de letra, a professora falou de rasura, tudo isso é mito, né? A lenda da rasura, a lenda da letra feia. E agora vamos falar, por nada, meu bem, mas aponta pra fé e rema, só não pode parar, né? Mas o que eu gostaria de falar para vocês, que geralmente passa muito batido na questão da apresentação textual, é a margem do teu texto. Margem, professora, o que essa mulher tá querendo dizer com isso? O que essa criatura tá querendo dizer com isso? A margem direita do teu texto, a parte direita do teu texto tem que estar impecável. Agora, eu vou te dar o meu parecer em relação ao que é impecável, tá? O que é impecável para a tua banca?
um texto justificado, mais ou menos isso. Seja com 1000 separações silábicas, seja com um hífen em cada linha fazendo separação silábica ou não. Agora, para o candidato, para o aluno, sabe o que é um texto impecável? É quando não tem muito hífen na lateral fazendo separação silábica. E aí vocês chegam para os professores de redação, né, com esse tipo de vício de não querer separar a sílaba. Inclusive, eu já ouvi essa asneira, asneira porque vindo da boca de colegas de profissão, puxa vida, a separação silábica é um recurso da língua portuguesa, a gente aprende isso na escola e é para ser utilizado sempre que precisar. Mas eu já ouvi gente orientando o aluno da seguinte maneira: não separa muito as sílabas não, procura não separar as sílabas não. Pelo amor de Deus, quando você separa as sílabas, primeiro, você consegue utilizar a linha até o final, e aí eu vou falar da margem, tá? É obrigatório usar até o final da linha. Então você, além de utilizar um recurso de língua portuguesa, e o teu corretor observa que você utiliza esse recurso corretamente, né? Você cumpre a função de fazer um texto esteticamente justificado, que é o texto de jornal, né? Aqui você pode passar uma régua nas laterais, assim. E que neura é essa de não querer colocar hífen? Ai, mas eu já tenho 3 linhas seguidas em que tenho separação silábica no final. Qual é o problema? Não existe problema em relação a isso. Sabe qual é o problema em relação às margens do texto? É quando você tem o hábito de deixar aquele pedacinho, é isso que você vai fazer. Você vai pegar uma redação sua que foi corrigida recentemente. Lógico, isso se você não tivesse sido apenado por isso, o corretor não tivesse atentado para isso. Mas você vai fazer isso, tá? Pega um texto seu, uma redação tua recente, e observe se você deixa espaçamentos de maneira recorrente, frequente. Não é uma coisa ou outra, sabe? Uma hora ou outra de espaçamento, não. Observe se você usa até o final da linha, se você faz a separação silábica, e eu vou te dar um recurso para você saber se você comete esse erro na elaboração do teu texto. Você vai pegar uma caneta, se você conseguir passar uma linha na lateral, porque tem espaço, pode contar que você vai ser apenado em margem. Tá? A margem faz parte do critério de apresentação. Então, separe sílabas, sim. Chegue até o final da linha, sim. Beleza? O que não pode é deixar aquele espaçamento, quase como se você tivesse feito uma outra margem paralela à margem da própria folha oficial. Tá? Outra coisa em relação à margem, né? E aí não tem necessariamente a ver com a margem. Eu acho que tem a ver com a letra mesmo. O que vocês costumam fazer para caber a palavra, né? Ai, eu tenho muito medo de a palavra não caber. Aí a palavra não cabe, você não quer separar a sílaba, aí perceba. No início da linha, a gente tem uma letra legível maior. No final da linha, quando o aluno vai percebendo que não vai caber e ele não quer separar a sílaba, a letra vai fazendo assim, ó, vai ficando tudo embolado, o espaçamento entre as letras vai ficando menor. E aí o teu texto tem um fenômeno de afunilamento visual, porque ele vai fazendo assim, ó. No início, na margem esquerda, a gente tem a letra grande, num tamanho bom e legível, e no final a gente praticamente não tem letra ali, só sobrou um projeto de letra. Letra que é bom, não sobrou muita coisa, tá? Então esse é um erro, e é um erro grave em relação à estética do texto, que muitas vezes vocês cometem mais uma vez, por medo de separar a sílaba. A propósito, eu já vou passar para o próximo aspecto, são 3, tá? Eu já vou passar para o próximo aspecto, mas se você for espertinho, você vai anotar essa dica da professora. Quando a gente aprende separação silábica na escola, eu nunca tive em mãos um livro didático. A professora trabalhou muitos anos em escola, dando aula de gramática. Eu não dava aula de redação em escola. Não dava para precisar corrigir aquele monte de redações, que é uma loucura, né? Eu fiz isso bem no início da minha carreira, tinha 8 turmas de redação. Depois que eu comecei a dar aula só de português, nunca mais eu olhei para trás. É muita coisa. Oi, Tom, você tá aqui, querido? Obrigada por prestigiar minha live, tá? Obrigada. Espero que já tenha iniciado os estudos em redação e esteja gostando, viu? Mas, como o professor estava dizendo, eu estava falando a respeito das inúmeras experiências que eu tive em sala de aula e com gramática.
Ai, que a professora tá com a coluna quebrada. Eu saí de uma crise de coluna e agora eu tô com outra, porque, né, a pessoa trabalha sentada no computador o dia inteiro. Mas enfim, eu nunca encontrei uma gramática que trouxesse essa matéria, tá? Translineação. O que é translineação? É quando você está escrevendo um texto, você precisa trocar de linhas, é só isso, tá? Translineação. Na escola, nos cursos, né, pré-vestibulares e tal, a gente aprende a fazer separação silábica, não num texto. Pode observar, são palavras soltas, né? São palavras soltas. Mas no texto a gente tem algumas regras que se aplicam especificamente para a troca de linha em texto. Então, se você nunca soube disso, significa que provavelmente você nunca foi apenado por isso, né? Senão você ia saber, que o corretor ia te apenar, você ia saber. A gente tem duas coisas aí para pensar. Ou o teu corretor não sabe, ou o teu corretor não percebeu. Mas você não pode ir para a tua prova sem estudar a translineação, que é o fenômeno de separar sílabas no final da linha de um texto, por exemplo, tá? Porque tem regras específicas e isso é língua portuguesa, isso é gramática. Agora, a professora vai para um segundo aspecto, né? A gente já falou sobre o aspecto apresentação textual. Dentro do aspecto apresentação textual, eu falei sobre margem, eu falei sobre rasura e eu falei sobre letra. Rasura e letra é desconstruindo mitos e lendas, né? Mais ou menos isso, e margem. Agora eu vou para o segundo aspecto. O segundo aspecto é sobre a estrutura textual. Estrutura textual, mas ainda tem pouco a ver com a apresentação, tá? Um pouco a ver com a apresentação. E agora vocês vão entender por quê. Quando eu falo de estrutura textual, eu estou falando do número de linhas. Nesse caso, eu gosto de chamar, inclusive, de proporcionalidade. Proporcionalidade dentro do texto. Quando você está escrevendo uma redação, você precisa estar atento ao número de linhas de cada parágrafo. Tem gente que acha que isso é exagero. Ah, professor, é exagero. Não existe uma fórmula específica, sabe, gente? Não existe. O que existe é você entender o que é uma proporção dentro de um texto. Por exemplo, hierarquicamente, a professora já falou isso várias vezes nas lives da noite, né? Hierarquicamente, o parágrafo de desenvolvimento, ele é muito mais importante do que um parágrafo de introdução, né? Hierarquicamente também é muito mais importante do que um parágrafo de conclusão. Confere? Porque é no parágrafo de desenvolvimento que você gasta todo o seu vocabulário para convencer o leitor de que você tem informatividade, que você tem uma boa argumentação sobre aquele tema, que você entendeu perfeitamente aquele tema. Então veja, se o teu parágrafo de desenvolvimento tiver o mesmo número de linhas da introdução, perde completamente sentido. Então, se a gente fala de proporcionalidade, qual é a lógica? Que a conclusão tenha basicamente o mesmo número de linhas da conclusão e que os desenvolvimentos sejam maiores do que o parágrafo de introdução ou o parágrafo de conclusão, tá? Mas aí você não cai nessa neura, né? Por exemplo, meu parágrafo de introdução teve 6 linhas. Teve 7 linhas, meu parágrafo de conclusão tem que ter 7 também. Pode ter uma linha a menos o parágrafo de conclusão, sabe? Porque o parágrafo de conclusão, para IME e ITA, vocês não trazem uma conclusão inédita, sabe? Vocês vão fazer uma conclusão síntese, vão pegar tudo aquilo que vocês disseram ao longo do texto, né? De que forma vocês defenderam os argumentos na tese, e vão falar novamente, fazer uma conclusão, um fechamento, é um desfecho mesmo. Então não há necessidade de você separar 7 linhas para fazer uma conclusão de texto. Faça 6 linhas 6 a 7 linhas na tua introdução e uma linha menos na conclusão, não tem problema. Tá vendo como não é algo engessado? Não é isso. Você só precisa entender que o parágrafo de desenvolvimento tem que ter uma certa proporcionalidade por causa da hierarquia. Então o parágrafo que mais deve ter linhas, sem dúvidas, é o parágrafo de desenvolvimento. O que eu recomendaria em termos de estrutura de texto? 6 linhas na introdução, 6 para a conclusão. Elas são equiparadas em nível de importância, tá? E para os desenvolvimentos, 8 e 8 para cada uma. Pronto. Beleza? Fechou. 8 linhas de desenvolvimento 1, 8 de desenvolvimento 2, 6 linhas para a introdução e 6 ou 5 linhas para a conclusão.
Basicamente isso. Isso é hábito. Isto é hábito. Quando você está habituado a escrever redação de maneira frequente, recorrente, religiosamente, lá no teu cronograma, o dia de estudar redação, o dia de escrever redação, se você tem esse hábito, você vai já ter, você mesmo vai construir determinadas estruturas que são prontas, que você sabe que você pode utilizar em outros temas, tá bom? Então, em relação à proporcionalidade, atente-se a esse detalhe, tá? Porque tem muita gente que constrói texto funil. Lembra que a professora falou do fenômeno do funil? Na lateral da letra? Você começa com uma letra grande, aí vai se aproximando da margem da folha, da margem direita, a letra vai diminuindo. Mas tem gente que faz a redação funil assim, ó. Faz uma introdução grandona, e aí vai percebendo que ao longo do texto as linhas vão acabando. Então ele começa a funilar em termos de proporcionalidade, faz uma introdução grande, o desenvolvimento 1 é grandinho, o desenvolvimento 2 já está menor, porque está batendo desespero, está chegando no final das linhas do texto, e a conclusão fica minúscula. Isso é falta de treino, e falta também de olhar crítico para perceber que isso está acontecendo. Às vezes o aluno não é capaz de perceber isso, por uma questão de inexperiência. Né? O professor que corrige, que é mais experiente nesse sentido, ele precisa bater o olho e te ajudar nesse sentido, tá? Então é treino, é assim que se resolve questões estruturais quanto à proporcionalidade, beleza? Agora, eu falei de apresentação textual, falei da proporcionalidade, que é a estrutura, tem a ver com o número de linhas. Ah, mas pensa que eu não posso deixar de falar uma coisa aqui em relação à proporcionalidade, quase que passa batido aqui. Existe a proporcionalidade entre os parágrafos, mas existe também a proporcionalidade entre as linhas do texto. Olha que coisa mais bizarra, você constrói uma linha, uma frase, um período com 4 linhas, grande, gigante, cheio de vírgula. Até dificulta a leitura do teu corretor, grande. Aí a próxima frase, como não vai caber muita coisa, você faz uma frase de 1,5 linha, sei lá, para concluir teu parágrafo, exemplo, para colocar teu repertório sociocultural. Ou você gasta mais linhas do teu texto, mais linhas do teu desenvolvimento, trazendo uma informação, um dado histórico, uma citação, um livro. Mais linhas você gasta com isso do que falando de fato a respeito do tema, fazendo a argumentação. Isso também é errado, tá? Então, proporcionalmente, o que é mais importante? Hierarquicamente, o que é mais importante? Aquilo que você traz para legitimar a tua argumentação ou a tua argumentação em si? Tua argumentação é a coluna do texto. O que você traz de repertório sociocultural é pura e simplesmente para legitimar aquilo que você traz como ideia, como defesa de ponto de vista. Então é errado, erradíssimo, e aí você perde ponto na questão da informatividade e argumentação, tá? Por quê? Faltou autoria do texto, sobrou mais a citação do que sobrou a argumentação, entende isso? Existe uma questão de hierarquia? Se vocês pudessem me perguntar, eu sei que vocês sempre se perguntam em relação a isso, qual número de linhas deve ter uma frase? O número ideal de linhas. Entre 2,5 linhas e 3, né? Completando até o final dessa 2,5 ou mais essa metadinha, completando a terceira. Sabe? Esse é o ideal. Não faça períodos ou frases com mais de 3 linhas, pelo amor de Deus. Porque o corretor chega no final da frase, quando a frase é muito grande, ele não sabe nem mais quem é o sujeito, quem está praticando a ação, qual é a ação, se é voz passiva ou voz ativa. Ele já se perdeu naquele emaranhado de vírgulas, ele já se perdeu naquele emaranhado de ideias. Então, não passe jamais de 3 linhas. Tá? Nunca. Se você tem uma letra extremamente miúda, aí você vai fazer 2,5 linhas, já não vai fazer 3 linhas. Eu digo 3 linhas quando o aluno tem uma letra tamanho normal, sabe? Nem tão grande, nem tão pequena. Agora, é passeio das formiguinhas, quanto mais você preenche linha, mais denso fica a tua frase, mais densa fica a tua frase, fica o teu período. Então, se a letra é passeio das formiguinhas, o que você vai fazer? 2,5 linhas. Você nunca vai chegar a 3, tá? Isso prejudica a leitura do texto, de quem está lendo, né? Alguém tem pergunta? Eu tô indo para a reta final. Falei de apresentação, falei de estrutura.
E agora vamos falar de gerundismo. Alguém tem pergunta? Se tiver pergunta, pode interromper que a prof responde, tá? Ah, e a professora falou para vocês estudarem sobre translineação, né? Você não vai com isso para tua prova, não, porque o teu corretor não vai deixar passar. Pelo menos se fosse eu corrigindo tua prova, eu tenho o olhar de águia em relação a translineação, eu percebo tudo, Deus é mais. O aluno entrega a redação pedindo a Deus para que eu não perceba, mas infelizmente é o hábito, gente, é a prática. Então vamos lá. Vamos falar sobre gerundismo. Já ouviu falar no seguinte: gerúndio é proibido na redação. Gerúndio é primeira pessoa do plural, né? É proibido, é proibido, é proibido. Na verdade, eu vou falar do gerúndio, né? A primeira pessoa do plural também não é proibida, mas agora eu vou falar de gerundismo, tá? Você sabe o que é gerundismo? Aqueles verbos que terminam em LDO? Cantando, comendo, combatendo, estudando, obedecendo. Sempre tem que ter um repertório, sempre tem que ter um repertório. No mínimo 2 repertórios. Tá? E o prof vai fazer uma explicação bem básica para você a respeito disso, mas você vai entender plenamente. Por que o repertório sociocultural é obrigatório em qualquer dissertação, de qualquer banca? A professora, a partir do dia 18, começa uma nova turma para Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. É obrigatório no concurso deles? É. Para qualquer banca que tenha como dissertação o tipo textual, tá? O gênero textual. Perdão. É obrigatório por quê? Se você não traz um dado externo, citação de um filme, de um livro, personagem, dado estatístico, de gráfico, de não sei o quê, um órgão, um evento, se você não traz esse tipo de repertório sociocultural, a tua redação é uma argumentação baseada na tua opinião e ponto. É só o que você acha a respeito daquilo. Então é aí que entra a obrigatoriedade de um repertório sociocultural. Você está dissertando sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e de repente você traz um dado externo. Traz a letra de uma música que versa exatamente sobre essa crítica que você está fazendo a um determinado assunto. Entende? Como o repertório sociocultural é importante e é por isso que ele é obrigatório. Porque ele vem, na verdade, para legitimar aquilo que você está dizendo, sabe? Olha, não é só a Camila que pensa dessa maneira. Olha, Chico Buarque pensa assim também, Anitta pensa assim também. Tem gente que vai falar assim, mas Anitta na redação... Gente, você vai evitar, né? Porque pensa no teu público-alvo, que é uma pessoa mais coroa, né? Corrige prova e tal. O que ele vai preferir? Ler Anitta... legitimando, né? Vai que a letra de música tem a ver com o tema da tua redação. Acho muito improvável isso, mas ou ele vai preferir ler o Chico Buarque, sabe? Então, até em relação à letra de música, use um filtro da simpatia, né? Você quer agradar o teu público-alvo, que é o teu corretor, que é um pouco mais coroa. Mas eu não sei se eu fui clara pra você. Você entendeu por que é obrigatório? Se você não traz o repertório, o teu texto é promovido a um conjunto de achismos. Achismos na tua visão, na visão do próprio autor. Tá? E por isso que o repertório sociocultural tem que ser utilizado assim também com muito cuidado e zelo em relação ao número de linhas, a quantidade. No mínimo 2, no máximo 2. Por que no mínimo 2, no máximo 2? Um, pelo menos para garantir que está bem conectado no texto. E o outro porque se o primeiro não estiver bem conectado no texto, você leva o ponto do segundo. Agora, 3... é demais, porque você vai trazer muitos dados externos, quando na verdade quem tem que brilhar é a autoria de quem está escrevendo o texto, tá bom? Então, olha só, o prof estava falando sobre gerundismo, né? E aí eu perguntei para vocês a respeito de gerúndio, se vocês estão lembrados do que é gerúndio, são aqueles verbos terminados em LDO. Isso é um vício de linguagem. Tá? O gerundismo é um vício de linguagem. O gerúndio, o uso do gerúndio não é um vício de linguagem. O uso do gerúndio é muito pertinente dentro de determinadas construções sintáticas da língua portuguesa, né? Teve uma aluna que me perguntou na aula de ontem, que era sobre aspectos textuais, o aulão, né, completo, me perguntou assim, ué, professora, mas então não posso usar o sendo assim, que é um conectivo? Eu falei, pode, porque o sendo assim não é gerundismo, a gente já vai entender a diferença entre gerundismo e gerúndio. É um mecanismo de coesão muito bom, por sinal, você pode utilizar. O gerundismo é o excesso de gerúndios no texto.
Muitas vezes a gente utiliza e não percebe, porque o gerúndio está na ponta da língua. A gente se comunica usando o gerúndio o tempo inteiro. Quando você vai passar para o teu texto, esse é um processo que ocorre de maneira natural. Essa passagem ocorre de maneira natural. Então, às vezes, vocês não percebem, sabe? Não percebem que tem gerúndio demais sobrando no texto. As Forças Armadas trabalham incansavelmente combatendo e evitando a propagação do coronavírus. Aí, combatendo e evitando. Eu não usei verbos informais, eu usei verbo combater e evitar. São verbos até que bem bonitinhos. Mas, ó, as Forças Armadas trabalham incansavelmente no combate e na evitação, não tem, né, gente? No combate do coronavírus. Ponto final. Você troca por um substantivo, né? Eu falei evitar, você pode pensar num substantivo que seja similar. Eu não consegui pensar em nada agora. Mas toda vez que você conseguir trocar esse uso de gerúndio por um substantivo, lógico que fazendo determinadas alterações sintáticas na frase, tá? Se você conseguir fazer essa troca, ponto para você. Beleza? Porque o gerundismo é o excesso no uso de gerúndio. Então, assim, proibido não é. Mas, se eu pego gerúndio no texto dos meus alunos, eu saio dando canetada, assim, não, 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 não. Dizem que a punição é corretiva e por aqui tem dado certo. Quando eu tenho que apenar alguém em relação a gerúndio, nunca mais o ser humano quer perder 2 décimos por causa de gerúndio. Porque qual é a ideia? Causar um trauma mesmo para que vocês não utilizem. Da mesma coisa a primeira pessoa do plural. Mesma questão, primeira pessoa do plural. Não é errado. Já ouvi professora gabaritada dizendo que é errado. Aí depois, meses depois, saltou no meu YouTube, justamente pelo fato de eu estar sempre postando coisas de redação lá no canal do YouTube, sempre não, quase sempre, né? Saltou bem na minha tela, ela estava fazendo uma isca, né, para chamar os alunos para adquirir o curso dela e tal. E aí ela tirou uma dúvida sobre a utilização de primeira pessoa do plural. Estamos num país onde, não sei quem, estamos num país em que, piriri, pom, pom. E aí ela se retratou, pelo menos comigo, que eu falei assim, não acredito que essa professora está dizendo que é errado. Mas é que ela diz para os alunos que é errado para que eles não usem de jeito nenhum. Porque às vezes vocês acham que estão usando pouco o gerúndio, mas perdem a mão. O que é usar pouco? 2 vezes é usar pouco. Não use mais gerúndio do que isso. Passou de 3 vezes, a tua banca pode te apenar. Principalmente se você pega um corretor que é extremamente conservador, sabe? O cara é conservador, gramatiqueiro, vai pegar o teu texto com 3, 4 gerúndios, vai falar assim, aí, essa geração aí, logo eu falo assim, essa geração aí que não sabe conjugar verbo, não sabe trocar um gerúndio por um substantivo, sabe? Então, se você pega um corretor muito conservador e tradicional, ele vai pegar no teu pé em relação a isso, viu? Então, o que você vai fazer? Não vai usar o gerúndio, vai usar o mínimo possível. Consumo e consumismo, qual é a diferença? O consumo é saudável, é legal, é ok. Agora, o consumismo é o consumo exacerbado, exagerado, isso torna prejudicial. A mesma coisa gerúndio e o gerundismo. Gerúndio é recurso da língua portuguesa, é ok, é show de bola. Agora, o gerundismo, que é o excesso de gerúndio, onde não precisa, onde você poderia substituir por um substantivo, a tua banca observa esse aspecto e sutilmente ela vai lá, menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2. Quando acaba o texto, você quase sai devendo e ainda pede desculpa pro corretor. Mais ou menos isso. Olha, antes de encerrar a minha live de hoje, recapitulando, tá? A live vai ficar gravada, quem quiser assistir novamente depois, essa live é específica para M e ITA, muito embora a parte de apresentação textual seja uma parte assim que eu utilizaria até em outras bancas, porque é a regra de etiqueta, sabe? Regra de etiqueta. Mas a banca de vocês, as bancas, né, M e ITA, são bancas bem criteriosas em relação a isso. A banca da ESA também a banca da SPSEX também que eu me lembre, acho que só. Então vamos lá. Falamos de apresentação. Dentro de apresentação falamos sobre margem, obedecer margens, falamos sobre letra e falamos sobre rasura. O segundo aspecto que nós abordamos aqui foi sobre a proporcionalidade no texto. Proporcionalidade de linhas
né, das frases, vamos dizer assim, e proporcionalidade entre parágrafos. Oi, Diogo, tudo bem, querido? Você está por aqui? Com certeza, né, meu filho? Não perde uma oportunidade de estudar, tá certinho, é isso aí. Quem estuda alcança. Quem não desiste, alcança. Muito bem. E por fim, falamos sobre o gerundismo. A diferença entre gerúndio e gerundismo. E qual é o meu conselho para você? Não use gerúndio de jeito nenhum. Para não correr o risco de ser interpretado como o uso de gerundismo, que é o excesso de gerúndio. Tá bom? Bom, essa aula aqui, como eu abri os trabalhos aqui falando a respeito dessa aula aqui. Essa aula aqui tem cerca de 2 horas. 2 horas. São muitos aspectos textuais que muitas vezes não são observados pelo corretor. Deus queira que no dia da tua prova também não seja observado, né? Mas você precisa ir preparado para isso. Então veja, nós vamos encerrar a live de hoje. A professora queria muitíssimo agradecer a participação de vocês. Uma sexta-feira às 14h30 online, prestigiando a live. Mas olha só, esse povo quer muito passar no concurso, né? E isso é admirável, viu? Estudar numa sexta-feira à tarde em nome de um objetivo, de um sonho, de um propósito muito maior. A gente tem previsão de abertura para a turma IMITA, porque as bancas têm critério de correção similares, então a turma caminha junto. Seria no final de fevereiro, mas eu creio que não, porque o material ainda está em produção, então deve ser lá para março. Tá? Mas fiquem de olho aí que quando abrir a professora vai avisar aqui no Instagram e eu só trabalho com número de alunos, assim, número de vagas extremamente limitado. Porque não é mais um. Quando eu digo assim, ó, a professora brinca, vamos subir a média de redação desse concurso? É isso mesmo. É isso mesmo, essa engenharada aí vai toda se formar escrevendo bem, vai todo mundo mandar foto de fardinha, lindos e plenos, não necessariamente fardinha, né? Tem gente que vai optar pela área civil, não tem problema. Mas vai todo mundo mandar foto lá de dentro do alojamento, lindos e plenos pra mim. Prof, que bom, passei, Deus é mais, gente. Então, para isso, para acompanhar essa galera de perto, eu não posso ter a mesma quantidade de alunos que os grandes cursos têm, que lançam o material assim e fala assim, salve-se quem puder. Nem pensar. Além do estratagema, vai ter notão. Isso é promessa da professora, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. A prof vai sair para salvar a live, ó. Bom final de semana, boa sexta-feira, bom carnaval em casa, né? Em casa, alguns trabalhando, inclusive. Mas a gente tendo saúde, a gente curte do jeito que puder. Até vendo Netflix tá bom demais, tá? Beijo, tchau!